A paz de Cristo e o amor de Maria. Boa tarde a todos. Que Maria Santíssima interceda pela vida e pelo lar e pela família de todos vocês, em especial pelos casais. Hoje veio o desejo do meu coração de gravar esse vídeo, justamente porque mais tarde estarei participando de um pós-encontro do ECC da Paróquia Santa Rita de Cássia. E o tema que nós vamos meditar juntamente com os casais é justamente sobre o matrimônio. E uma boa coincidência boa, ou até mesmo o Espírito Santo já agindo, né? O Evangelho de hoje justamente sobre os casais, né? É direcionado ao matrimônio. Eu pensei, poxa, já que eu vou meditar mais tarde, por que não, né, comentar um pouco sobre esse Evangelho e também falar um pouquinho sobre o santo do dia, Santo Antônio, né? Santo Antônio, que nasceu em Lisboa, né, e morreu em Pádua, né, há mais de 800 anos. Foi monge agostiniano, né, e ao entrar em contato com os ensinamentos de São Francisco, entrou para a sua ordem, na qual uniu a paixão pelo estudo, a dedicação aos mais necessitados, né? Ele correu por Portugal, Marrocos, sul da França, né, fazendo milagres, convertendo com os irmãos que se tornaram célebres aí. É muito bonita a história de Santo Antônio, né? Muitas pessoas que tinham se afastado de Deus, né, retornaram através de Santo Antônio, né? E além disso, tornou-se conhecido também como santo casamenteiro, né? E eu vou explicar um pouquinho até sobre essa curiosidade, o porquê que ele é o santo casamenteiro. É um livrinho que eu tenho aqui de Santo Antônio, mas também eu vi algumas meditações sobre esse santo tão querido. Então, antes de iniciar, pedir a presença do comunicador perfeito, aquele que nos inspira, aquele que nos move, aquele que move toda a nossa força, né? Até porque acabamos de receber, né, esse comunicador perfeito nesse último domingo, né, com Pentecoste. Então, vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui entre nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Bom, o Evangelho de Mateus, que está dentro do Sermão da Montanha, mais especificamente ali no capítulo 5, do versículo do 27 ao 32, é o Evangelho do dia. E tem um trecho dele que já começa assim. Vamos lá, vou pegar aqui, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Eu quero grifar aqui com amarelinho, né? Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, tá? Já cometeu, tá, gente? Adultério. É muito importante a gente falar disso. E por óbvio que esse evangelho ele se aplica tanto ao homem quanto à mulher, né? Se a mulher também olha com desejo libidinoso, né, a outro homem que não seja seu esposo, ela já cometeu também adultério. Jesus fala para nós aqui da pureza dos olhos, da integridade do coração, né? Da fidelidade não só do corpo, mas também da alma. Então, assim, é muito importante a gente já começar a destrinchar aqui um pouquinho sobre isso, né? É um evangelho muito exigente, tá? Mas não é um fardo. É um convite realmente à maturidade do amor, que começa nos olhos, né? No pensar e no desejar. Então é muito importante a gente ter isso em mente. O pecado, o do adultério, ele não é só a consumação em si. Tem pessoas que pensam, né, que o adultério é só quando você vai lá e efetivamente trai, efetivamente tem relações com outra pessoa. Não, o adultério já começa aqui. Já a partir do momento que você pensa, você consente e você quer, né, você já está adulterando. Um exemplo muito claro de adultério é a pornografia.
A pornografia, quem faz uso, quem tem costume de acessar conteúdos pornográficos e se excitam ali com aquele conteúdo pornográfico, esse ato em si só já é o pecado do adultério. Você já adulterou a sua esposa ou seu esposo a partir do momento que você assistiu pornografia. E isso é um pecado grave, né? É um pecado mortal, você está ferindo um dos mandamentos da lei de Deus. E o Evangelho, como eu disse, ele é muito exigente. Mas não é um fardo, como eu já expliquei para vocês. Porque quando você começa a entender o que é o matrimônio, você vê que é muito fácil da gente conseguir, né, vencer essas tentações, né? E essa linguagem só se entende quando olhamos para a história das alianças. É importante a gente entender o relacionamento, o casamento, né, o sacramento do matrimônio através do quê? Das alianças. E para entender o efeito disso, quando você comete o adultério, quando você trai, mesmo que ali no pensamento, no olhar libidinoso, nós precisamos entender também as alianças que foram sendo rompidas. E eu quis fazer um paralelo com isso e eu acho importante para que a gente possa ver que Deus não se agrada com o rompimento das alianças. Muito pelo contrário, né? Ele fica muito triste, ele se entristece. Por óbvio que a tristeza é um sentimento, né? Mas Deus não agrada a Deus esse nosso rompimento das promessas que nós fizemos no matrimônio. Isso nós vamos pensar aí nas rupturas que tivemos de aliança. Nós poderíamos citar, por exemplo, Adão e Eva, a primeira aliança, né? Deus coloca o paraíso para eles ali, conforme Gênesis, a gente vai ver ali, Gênesis 2, do 15 ao 25. Mas a serpente entra em cena, né? Com uma mentira, né? Ela coloca ali e fala, olha, come desse fruto aqui que você vai ser igual a Deus ou maior que Deus, né? A mulher viu a árvore, achou que é bom para comer, né? E foi lá e comeu, né? E fez Adão e levou Adão junto nessa jogada, né? Aqui você vê que Adão e Eva, eles rompem a confiança, né? Eles rompem a obediência, ou seja, a desobediência, né? E o paraíso se fecha. Então você vê um rompimento de uma aliança. Você pode pensar também em Noé, né? A aliança após o dilúvio, né? Deus salva Noé e sua família e firma uma aliança. Ó, faço convosco e com vossa descendência, né? Aí a gente vê lá o sinal, né? Meu arco, as nuvens será um sinal, né? O arco-íris, né? Está lá em Gênesis 9, do 8 ao 17. Mas logo após isso, o homem novamente se dispersa, né? A gente pode ver ali em Gênesis 11, a Torre de Babel. Né? Então, assim, novamente a humanidade rompe ali uma aliança. A gente pode pensar também em Abraão, né? A aliança de fé, né? Deus chama, né, um homem e promete, farei de ti uma grande nação. Está lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Mas Abraão, mesmo justo, hesita, né? Mente dizendo que Sara era sua irmã, duvida do tempo de Deus, né? E tenta ajudar o plano divino, né, com Agar, o que gera tensões até hoje, né? Então, assim, a gente vê que Abraão também teve os rompimentos dele ali na aliança. Moisés, a aliança da lei, né? Deus entrega ali os 10 mandamentos, né? Isso já está lá em Êxodo 20. Mas quando Moisés está no monte, o que acontece? O povo lá embaixo pedindo a salva. Faz um bezerro de ouro, né? E disseram, eis teu Deus Israel, né? Isso está lá em Êxodo 32, 4, né? E ali a gente vê a questão da idolatria, por quê? Porque eles colocam aquele bezerro de ouro como se fosse Deus, adorando aquilo como se fosse Deus, sendo que Deus já tinha feito tudo aquilo para eles, que não tem nada a ver, tá, gente, com as questões das imagens que os protestantes às vezes falam, que aquilo ali é conversa para outro assunto, mas não tem nenhuma relação, tá? Porque ali realmente o povo começa a querer adorar o bezerro de ouro, que não é Deus, né? Com certeza, tá? A gente pode pensar também de Davi, né? Até aquela fase, o rei segundo o coração de Deus, mas ferido pela cobiça, né? O pecado começa no olhar, né? Quando a gente coloca ali em 2 Samuel 11:2, ao entardecer, Davi viu do terraço uma mulher muito bonita, tomando um banho, né? Está lá em 2 Samuel 11:2, tá? Capítulo 11, versículo 2. O nome dela era qual? Betsabe. Davi a toma para si, engravida e tenta ocultar o pecado e manda matar Urias, seu marido. Então você vê aqui novamente, né?
estava aí também desobedecendo a aliança, né? Aí porque desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos, né? Segundo Samuel 12:9, né? Diz o profeta Natan, isso ecoa no Evangelho até hoje. O adultério começa no olhar, né? Já começa aqui, quando a gente começa a olhar para o que não deve. E a gente pode pensar aí em vários tipos de olhares que são indevidos, né? Aquela olhadinha daquela pessoa que está passando na rua assim, você fica com um olhar fixo, aquele chega a quebrar o pescoço, né, para voltar, né? Realmente tem coisas que a gente não consegue desviar. A pessoa está passando na sua frente, seminua, você vai ver a pessoa passando. Agora a pessoa passou para trás, você virou o pescoço, opa, aí já está o que? A intenção, né? Aí já tem o desejo, entendeu? Então você tem que se policiar no seu olhar. Então assim, não teve como impedir, passou na sua frente ali, tudo bem. Mas você o que? Você não deseje, você não queira. E isso é facilmente, né, você consegue identificar pela própria atitude da pessoa, né? A pessoa quando passa, aí você passa para olhar, para dar aquela fiscalizada, tá errado, né? Então aí você já pecou. Então aí Jesus não quer que você faça isso. Então você tem que realmente se policiar, né, para que seu matrimônio aí dê mais frutos, tá? E aí, como a gente estava falando de aliança, eu falei de todas essas alianças que foram rompidas, para falar o quê? Que Deus não se agrada se você romper a aliança que você faz dentro do seu matrimônio. Assim, né? Então vamos lá, a aliança do matrimônio. O casamento cristão é um reflexo direto de toda essa aliança, né? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem o quê? Não separe. Está lá em Mateus 19, né, versículo 6. Quando perguntaram a Jesus por que Moisés permitiu o divórcio, ele responde: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim, né? Jesus, ele quer corações de carne, ele não quer corações de pedra, corações duros, né? Ele quer corações de carne que é capaz de perdoar, de recomeçar, de permanecer fiéis, mesmo nas tempestades, tá? Eu gostaria de lembrar você que é casado aí, né? Você irmão, você irmã, que já são casados, né? Que receberam o sacramento do matrimônio, tá? Vocês lembram quais foram as promessas, né, no casamento que vocês fizeram ali perante o altar, né? Quais foram essas promessas? Você lembra que você prometeu ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida, e está aberto à vida, ao acolhimento de filho que Deus vos confiar com amor e responsabilidade? Vocês lembram dessas promessas? São promessas importantes. E vocês sabem que quem celebra o casamento não é o padre, né? São o casal, os noivos, né? Vocês fizeram essas promessas, vocês selaram uma aliança. O padre não prometeu nada, quem prometeu foram vocês. E aí? Como vocês têm cumprido essas alianças, né? No altar, os esposos dizem tudo isso um ao outro, né? Um olha para o outro ali e fala tudo bonitinho. Não em voz de contrato, mas em voz de para todos sempre aqui, né? Até que a morte os separe, não é isso? Ali Cristo se faz presente, Cristo vem selar essa aliança de vocês. É o amor conjugal que se torna ícone do amor de Cristo pela igreja. Olha que bonito, né? E o amor conjugal se torna ícone do amor de Cristo pela igreja. Então veja a responsabilidade, né? Você prometeu ser fiel, amar e respeitar. Você prometeu tudo isso na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da sua vida. Inclusive, está aberto à vida, acolhendo os filhos que Deus vos confiar, né? Então, isso é uma promessa muito importante. Quando você quebra essas promessas, você está rompendo uma aliança que você fez com Deus. E aí você já viu o que acontece, né? Quando as alianças são rompidas, né? Basta relembrar, né? Todas as alianças que nós citamos aqui, todas elas tiveram consequências, né? As alianças rompidas trouxeram consequências, né, para aqueles que romperam. Então, assim, vamos refazer as alianças, vamos renovar os nossos votos, né? Vamos aí a busca dessa santidade matrimonial, um ajudar o outro a alcançar essa santidade, um ajudar o outro
alcançar esse caminho. Então não levem isso como um fardo, tá? Não levem essa questão, olha, é muito difícil isso. Não é difícil, porque quando você coloca Deus acima de todas as coisas, o seu matrimônio vai estar ali, né? Vai estar ali, juntamente. Porque você não vai ofender a sua esposa, porque você não quer ofender a Deus. Primeiramente, você não quer ofender a Deus. Então, lógico que você não vai ofender a sua esposa, né? Esposa, sejam submissas ao seu marido. Mas todos nós já sabemos, né, o que é essa submissão, né? Não é uma submissão de inferioridade, é de lado a lado. Marido, amai-vos vossas esposas como Cristo amou sua igreja. Será que nós estamos amando nossas esposas como Cristo amou a igreja? Ontem foi dia dos namorados, eu comprei umas rosinhas para minha esposa e comprei umas coxinhas pra gente comer junto. Ela ficou muito feliz. Depois ela me trouxe uns chocolates belga, né? Me deu uma camisa de presente também. O presente dela foi muito bom, né? Mas ela gostou muito do meu presente também. Porque o importante é se lembrar, é estar todo dia cultivando esse amor. Vocês estão cultivando o amor de vocês aí no relacionamento? Com pequenos gestos, pequenas atitudes? Leva aquele cafezinho na cama de vez em quando? Então fica aí a dica, né? E eu queria falar com vocês também um pouquinho sobre Santo Antônio, pregador de milagres e da verdade, né? Então, como eu falei no início, né, hoje, esse livro aqui maravilhoso, né, hoje celebramos aí o dia de Santo Antônio de Lisboa, né? Ele era conhecido também por sua pregação, né? Diz que certa vez, eu li aqui no livrinho, também vi outros falando sobre isso, ele foi enviado para pregar numa cidade onde ninguém queria ouvi-lo. E aí ele saiu, foi até a beira do mar lá e começou a pregar. Falou, ninguém quer me ouvir, então eu vou pregar na beira do mar mesmo, né? E aí quando ele começou a pregar na beira do mar, vou até achar isso aqui. Ele começou a pregar na beira do mar, o que aconteceu? Os peixes saíram tudo com a boquinha pro lado de fora, assim, ó, ficaram tudo para fora do mar, assim. E muitos viram isso aí e ele converteu a cidade inteira com essa pregação. Tá aqui, depois eu acho para vocês, mas é muito legal isso. E diz também, né, tem uma outra história muito conhecida de Santo Antônio, que ela é bacana, que é aquela história de um herege, né, como diz o padre Paulo Ricardo, que duvidava da Santa Eucaristia, né? Olha que herege, oh, meu Deus do céu, esses hereges, viu? Duvidava da Santa Eucaristia. E aí ele fez uma aposta com Santo Antônio, né? Santo Antônio falou assim, você duvida? Né? Então pediram para Santo Antônio que fizesse uma aposta com ele. E Santo Antônio falou, não, tudo bem, então eu vou fazer o seu burro, né? Um animal, né? Ele vai se ajoelhar, inclusive, diante da Eucaristia, né? Da hóstia consagrada. Esse herege, né, ele deixou esse burrinho sem comer por muito tempo. E aí colocou um feno, né, aquela comida para animal num canto, e Santo Antônio lá com a hóstia consagrada, com o altarzinho lá. O que o burro fez? O burro foi e se ajoelhou diante da hóstia consagrada e não foi comer o feno. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você vê aí que Santo Antônio não era brincadeira não, tinha muitos milagres, né? Teve uma ocasião também que Santo Antônio, quando ele saiu, né, que ele era agostiniano, depois ele foi lá para os franciscanos, né, e lá nos franciscanos ele ficou sempre bem humilde, né, bem na dele, né, como nós diríamos hoje, e aí o pessoal dava uma judiada nele. E aí um dia tinha uma situação que precisava fazer uma pregação e ninguém tinha se preparado e falaram, vai lá, Santo Antônio, né, ninguém quer pregar, vai você, Antônio, e faz uma oraçãozinha aí. Mas quando ele se levantou e começou a falar, nossa, a palavra dele era como se Deus estivesse ali falando, sabe? Clareza, ternura, os corações ardiam como os corações dos discípulos de Maú. Era como se o próprio Cristo falasse. Então você vê que Santo Antônio, todas as vezes que ele foi requisitado, ele foi muito bom. E a questão dele ser o santo casamenteiro, né? Que todo mundo às vezes fala, Santo Antônio casamenteiro. Por que era Santo Antônio casamenteiro? Porque Santo Antônio, antes de juntar os franciscanos, ele sempre foi muito rico, de uma família nobre. Então ele tinha muitos bens, né? E aí o que ele fazia? Ele ajudava as pessoas com esse patrimônio, né? Ou no dote, porque para casar, antes tinha que ter dinheiro. Então ele dava o dote, ele ajudava o dote para que as pessoas pudessem casar. Para quê? Para receber o quê? O sacramento do matrimônio. Olha que naquela época, né? Santo Antônio já tinha toda a noção, né, até porque, né, quem menos, né, da importância do matrimônio. Então ele sabia que as pessoas não podiam ficar lá juntadas, né, que nem hoje em dia, né, as pessoas querem se juntar.
Então ele queria o que? A questão do matrimônio. Então ele ajudava essas pessoas a casarem. Então que maravilhoso. Por isso que ele ficou conhecido também como Santo Antônio, santo casamenteiro, né? E ele sabia, né, que quando duas almas ali se unem para Cristo, a casa se torna um verdadeiro altar. Então, assim, Santo Antônio era maravilhoso. Gosto muito de Santo Antônio, viu? Leiam sobre Santo Antônio que vale a pena. E eu queria agora finalizar com vocês, né? Irmã Maria Raquel, eu vi a homilia dela e ela com muita sabedoria, né? Irmã Maria Raquel, quando ela fala com muita profundidade, né? Ela vem recordando pra gente, né, a nobreza do amor, em especial esse amor que une o homem e a mulher, o esposo e a esposa, né? E Jesus nos dá então uma orientação precisa, né, para que esse amor esteja o quê? Protegido. Então ela olha para esse evangelho com muita sabedoria e o Espírito Santo com certeza age ali o tempo inteiro com a irmã Maria Raquel, né? E ela fala exatamente isso, para que esse amor não seja saqueado, vilipendiado, mas que permaneça e cresça e floresça. Então é muito importante a gente ter consigo que se alguma coisa nos faz pecar, a gente precisa arrancar da gente. Se é o seu TikTok que te traz aí umas dançarinas aí que você não quer ver, desinstala o TikTok. TikTok não é coisa de homem casado não, viu? Então, ó, desinstala isso aí, né, do seu aplicativo, se fica aparecendo que não deve para você. Se é o seu Instagram, se é uma rede social errada, se é uns amigos, uns grupos que mandam indecências aí para vocês, isso te faz pecar, desinstala o grupo, saia dele. Acho que foi o padre Mário Sartori, ele falando assim que tem gente que acha que é forte, que é corajoso. Não tem problema, pode vir aqui, pode cair a pornografia aqui no meu celular que eu não vou olhar, deixo lá o grupo que tem pornografia. Irmão, sinto te dizer, você não é forte, você não vai resistir, então você tem que se afasta, corre disso. Se você sabe que aquele ambiente ali é um ambiente que vai estar cheio de pessoas mal intencionadas, não vá para ele. Oxe, passe longe disso, passe longe dessas pessoas. Se você sabe aí, irmão, que tem uma irmãzinha que está dando em cima de você, passe longe dela. Irmãzinha é a mesma coisa, se tem um homem com alguma graça aí e não é o seu marido, passe longe dele, né? Não queiram enfrentar as tentações. Né? A tentação é para ficar longe, né? Corre delas. É melhor. Eu adorei esse conselho do Padre Mário, porque realmente nós precisamos fugir daquilo que não pode nos levar a pecar. Por isso, se é sua mão que te leva a pecar, oxe, corta ela. E qual que é o sentido figurado aqui, né? Então você sabe, vai começar ali a olhar aquela sériezinha picante, né? Então com sua mãozinha ali, daqui a pouco você não resiste, e aí? Então, não assista, né? Tira, né? Assista outra coisa. Vai estudar sobre a nossa Santa Igreja, vai estudar sobre Santo Antônio, né? Então, assim, esse é o sentido, né? Não é o sentido literal aqui de você amputar sua mão nem arrancar seus olhos, mas é você se afastar daquilo que te leva a pecar, principalmente contra o seu matrimônio. Seu matrimônio, como eu já expliquei, é uma aliança indissolúvel, né? Então não deve se dissolver. Para que isso não aconteça, para que seu coração não endureça, como Jesus alertou, que só autorizou por causa da dureza dos corações a questão do divórcio. Então, se afaste daquilo que endurece seu coração, né? Então, eu gostaria de chamar vocês agora para rezarem comigo, né? Convidamos vocês se tiver com sua esposa, com a sua esposa, ou até depois, faz um momento com ele, fala para nosso Senhor Jesus Cristo, fecha os seus olhinhos assim, fala: Senhor Jesus, somos frágeis, mas desejamos ser fiéis, Senhor Jesus. Ajuda a nos manter a vida, o nosso matrimônio, essa aliança que firmamos com o Senhor. Que nossos olhos sejam puros, que nossas palavras sejam sementes de amor, que nossos gestos, sinais do Teu cuidado, sejam sinais do Teu cuidado, Senhor. Dá-nos paciência na dor, constância na alegria, perdão em nossas falhas, ternura no caminhar, e que Teu amor nos una de tal modo, Senhor, que nossa casa se torne reflexo do céu. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Um beijo para todos vocês,
e viva Santo Antônio!